que afinal de contas hoje é Dia Internacional do Rock, não é? Por isso começamos com esse rock bom aí, Super Esporte chegando, segunda-feira, 13 de julho de 2015, o corintiano acordou feliz, Timão fez a festa no Maracanã em cima do Flamengo, São Paulo também fez a alegria do torcedor do Morumbi, Pato inspirado, o tricolor superou o Coritiba. Já o Palmeiras fez um ótimo jogo contra o Sport em Recife, mas deixou a vitória escapar nos últimos minutinhos da partida. A gente vai falar também do Santos, que voltou a vencer na Vila Belmiro, na reestreia do técnico Dorival Júnior. O assunto agora é a sexta etapa da Liga Mundial de Surf. As condições do mar e do tempo colaboraram e a competição foi retomada nesta madrugada em Jeffreys Bay, na África do Sul. Na última sexta-feira, todos os integrantes da Brazilian Storm tinham sido derrotados e passaram a depender da repescagem exclusivamente. Nessa manhã, os 3 principais surfistas do Brasil deram a volta por cima. Eu estou falando de Adriano de Souza, o Mineirinho, o Filipinho Toledo e também o Gabriel Medina venceram suas respectivas baterias e estão garantidos na terceira rodada de J-Bay. Alejo Muniz, Ítalo Ferreira também avançaram, mas Tomás Hermes e Jadson André não deram a mesma sorte, infelizmente. Então a gente fica de olho, mas temos bastante brasileiros aí classificados, certo? Agora vamos falar do vôlei. Ontem as meninas da seleção brasileira garantiram a terceira vitória em 3 jogos disputados em casa pelo Grand Prix. Depois do jogo de ontem contra a Alemanha, o grupo seguiu rumo ao aeroporto de Guarulhos e foi dividido em 2 partes. Uma parte viajou para o Canadá para disputar os Jogos Pan-Americanos de Toronto sob o comando do técnico Zé Roberto. E a outra partiu rumo à Itália para dar sequência ao Grand Prix. Veja como foi a despedida dos torcedores brasileiros. Mais uma vez, a torcida paulistana compareceu em peso na arquibancada e a seleção feminina de vôlei correspondeu à altura em quadra. Ontem pela manhã, no ginásio do Ibirapuera, o Brasil derrotou a Alemanha por 3-0, com parciais de 26-24, 25-22 e 26-24, encerrando a etapa de São Paulo no Grand Prix. O grande destaque da partida foi a ponteira Jaqueline, maior pontuadora da seleção com 13 acertos. 6 vitórias em 6 jogos de Grand Prix. O Brasil encerra a etapa de São Paulo com mais um 100% de aproveitamento e uma vaga antecipada para a fase final dos Estados Unidos. Missão cumprida em termos de resultado e da classificação para a fase final. O que nós fizemos aqui em São Paulo, nesses 3 jogos, agora é preparar a próxima etapa na Itália, né, com o Paulinho e com o Boni, e depois tentar fazer bons jogos na fase final e vamos ver. Tudo pode acontecer. Agora a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no programa, mas antes disso a gente vai falar do Pan-Americano que está sendo realizado em Toronto, no Canadá. Na tarde de ontem, o atirador Felipe Almeida venceu a disputa na pistola de ar de 10 metros e ganhou o 2º ouro do Brasil na competição. O terceiro veio com o judoca Charles Shibana, que ontem à noite, pela categoria 66 quilos, venceu o canadense Anthony Bouchard. Mas as medalhas brasileiras já começaram a sair no sábado mesmo. Curta aí o Pan e a gente volta rapidinho. A primeira medalha brasileira veio sábado no judô com Natália Brígida, que com 2 yukos superou a equatoriana Diana Cobos, levando o bronze na categoria até 48 quilos. Já na categoria masculina, até 60 quilos, o brasileiro Felipe Kitadai foi surpreendido na final pelo equatoriano Lenin Preciado e acabou com a medalha de prata. O primeiro ouro veio também nessa modalidade. Pela categoria de 52 quilos, Érica Miranda deu esse ipom contra a canadense Ekaterina Gica e assegurou um lugar mais alto do pódio. A equipe masculina de canoagem do Brasil foi bem e, mostrando muita força, acabou com a prata, ficando menos de 1 segundo atrás dos cubanos que levaram o ouro.
Prata também na ginástica artística masculina. Com grande atuação de Arthur Zanetti, a pontuação total da equipe brasileira ficou em 264.050 pontos, apenas 3.700 atrás dos norte-americanos, que ficaram com o ouro. Por fim, o futebol feminino estreou no PAN e começou com o pé direito, 3-0 sobre a Costa Rica, com gols da atacante Raquel e das volantes Thaísa e Formiga. O Brasil volta a campo na próxima quarta-feira contra o Equador. Sim, nosso Super Esporte está de volta para falar do Santos, que depois de 4 jogos voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Figueirense não tirou a equipe da zona do rebaixamento, mas marcou uma mudança de postura dos jogadores com a volta do técnico Dorival Júnior ao comando do Peixe. Vamos ver. Na Vila Belmiro, o Santos abriu o placar contra o Figueirense aos 31 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou para o zagueiro David Braz encher o pé e fazer 1-0 Peixe. Já na volta do intervalo, no primeiro ataque, Lucas Lima ia se desequilibrando, mas conseguiu bater de esquerda e aumentar o placar, 2-0. Ainda deu tempo do menino Gabriel fazer o seu, após boa jogada de Vitor Ferraz. E ficou assim, Santos 3, Figueirense 0. Eu acho que, independente do resultado, do número de gols, o fundamental é que acontecesse a vitória para que tivéssemos aí uma condição inicial de podermos mostrar que o Santos não era aquela equipe que nós vimos no meio da semana. Então, eu acho que nesse sentido foi bom. Agora é muito pouco e nós não podemos e nem temos o direito de estarmos aí comemorando alguma coisa, porque a situação é bem diferente e nós temos que ter a consciência que esse tipo de atitude demonstrada hoje é que vai ser necessário para que busquemos aí uma recuperação completa. Bom dia, Flávio. Bom dia, Anitta Paz. Tudo bem? Tudo jóia, tudo legal. Primeiro, eu queria saber o que você achou do retorno do Dorival ao Santos e eu não sei se você acha que efetivamente ontem já aconteceu alguma mudança por parte dele, né, para que o time conseguisse essa vitória. Bom, o Dorival é um ótimo profissional, então ele fazia falta no mercado de trabalho, estava com problema com a esposa dele, que estava adoentada. Então estava difícil para ele voltar a trabalhar. Volta numa casa onde ele teve muito sucesso, num time excepcional do Santos, que era o time do Neymar, né? E aí a coisa foi aquele time espetacular que a gente viu. O problema do Santos, no meu entender, não era exatamente técnico. Eu acho que o Marcelo e o Serginho estavam fazendo um bom trabalho. Mas é claro que o novo treinador traz uma outra pegada, é um tiro curto. Se o Santos não trouxer reforços, ele está providenciando os reforços, parece que o Sandro, que estava na Inglaterra, está chegando e tal. Bom, se o Santos não providenciar reforço, ele vai ter dificuldades. Mas a postura nesse jogo foi legal. Saiu da zona dos últimos no sábado, mas voltou ontem com os resultados que aconteceram. E domingo tem uma parada muito difícil com o Palmeiras. Aí é que a gente vai sentir. Mas assim, só a troca de técnico tem duração curta, né? Vai ter que dar uma reforçada, ajudar o Júnior, dando um trabalho, um material humano melhor para ele. Muito bom. Vamos falar agora, sim, de um jogaço. O Corinthians visitou o Flamengo no Maracanã e soube aproveitar as fragilidades do rubro-negro para vencer com autoridade. O técnico do Flamengo, Cristóvão Borges, não contou com os principais jogadores, né, que seria o Sheik e o Guerreiro, porque tem um combinado com o Corinthians, né? Vamos ver como é que foi essa partida. No Maracanã, o Corinthians fez um grande primeiro tempo e abriu 2-0 no placar. Wagner Love recebeu um belo passe de Elias, desperdiçou a chance, mas no rebote, o próprio Elias encobriu o goleiro do Flamengo. No último lance da etapa inicial, Renato Augusto cruzou da esquerda e o lateral Wendel se antecipou para aumentar a vantagem. Veio então a etapa final e com ela o terceiro gol do Timão. Elias roubou a bola no meio e tocou para Jadson pegar de primeira. E ficou assim em pleno Maracanã, 3-0 Corinthians. Trabalho de equipe, por vezes um ou outro acaba a individualidade aparecendo. Eu não consigo enxergar nenhuma equipe que só a individualidade, ela faz tu ganhar algum jogo.
mas ela não te dá campanha, individualidade. Mas quando a equipe está bem, vai aparecer. Né? Tu fica marcando os homens de frente, aí os homens da infiltração nossa ficam... acompanha mal no seu movimento, acompanha Rildo, acompanha Jadson no movimento, vai infiltrar um de trás. Então, hora um, hora outro acaba acontecendo. E eu não fico preocupado em a equipe criar. A equipe criou tanto quanto o Goiás. Vocês acompanharam tanto quanto o Goiás. Então ela manteve e hoje ela foi efetiva. E ainda podia ter sido de 4, né? Podia. O Tite voltou a puxar o time do Corinthians para um nível alto. O time começou o ano muito bem, mostrava uma cara muito boa, caiu de produção, perdeu algumas peças e agora está voltando. É um time que briga, é um time forte, o time do Corinthians. Claro que o Wagner Love, por exemplo, está muito mal, né? Se ele não voltar a jogar em bom nível, o Tite vai ter que improvisar na posição. É claro que o Flamengo, assim, ele não está jogando um futebol de alto nível, lógico que não. Mas ele não perdia de 3-0 para time de fora desde 2008. Então, sabe, não dá para minimizar a vitória. Foi uma bela vitória do Corinthians. E o Corinthians agora tem o Atlético Mineiro no sábado. Esse é um jogo para você testar realmente a força do Corinthians. Se o Corinthians ganhar do Atlético, eu acho que ele parte para brigar pelo título. Não vai ser fácil, mas é o tipo do divisor de águas. É o jogo que, se ele ganhar, você pode dizer, o Corinthians vai brigar pelo título. Ganha moral, ganha força. E ganha do líder, do time a ser batido, que está um timaço o Atlético. Então, esse é um jogo assim de divisor de águas. Mas acho que o Corinthians não sai do grupo dos melhores. Ele vai ficar entre os 5 melhores do campeonato, independentemente do que aconteça no jogo de sábado. Bom, Flávio, vamos para o jogo mais elogiado da rodada, Palmeiras, né? O Palmeiras jogou fora de casa contra o Sport, o Verdão ia conseguindo um grande resultado, mas por causa de uma bobeira da zaga acabou cedendo o empate lá no finzinho do jogo. Na Ilha do Retiro, o Sport abriu o marcador contra o Palmeiras aos 21 minutos de jogo, com o Matheus Ferraz completando cobrança de escanteio. O Alviverde chegou ao empate aos 43. Gabriel fez boa jogada pela esquerda e Leandro Pereira, de cabeça, empurrou para o fundo do gol. 1-1. A virada palmeirense veio aos 12 minutos da segunda etapa. Lucas e Arouca não conseguiram vencer Danilo Fernandes, mas Leandro Pereira aproveitou o rebote para colocar os visitantes na frente. Quando tudo parecia definido, André, aos 44, recebeu livre na entrada da área e não desperdiçou a oportunidade. E ficou assim: Sport 2, Palmeiras 2, placar final. Bom, ganhar lá seria do outro mundo. Mas 2-2 é um belo resultado também, porque o Sport é um time forte, é um time que está lá em cima desde o começo do campeonato. E aquele, até brincava no Mesa Redonda, se falasse com, o seguinte, vamos empatar 2-2, o Palmeiras ia topar. É que depois ficou aquele gostinho, estava 2-1 até o final, perdeu um gol alguns minutos antes de tomar esse gol de empate, mas foi um bom resultado. Mostra que o Palmeiras está firme, o Palmeiras está consistente e que pode sim subir cada vez mais na tabela. 2-2 não dá para dizer que foi ruim. O problema foi a hora que saiu o gol. Mas o jogo tem 90 minutos e saiu no tempo de jogo, portanto, nada a reclamar. Aquelas coisas de futebol, né, Flávio? Faz parte. Bom, vamos falar do São Paulo. São Paulo jogou pela primeira vez nesse campeonato às 11 horas da manhã no Morumbi, aproveitando aí o feriado prolongado e também uma promoção de ingressos que levou 60 mil pessoas ao estádio. Esse, até o momento, foi o público recorde do Campeonato Brasileiro. E foi com casa cheia, dia ensolarado, que o torcedor são paulino viu o Alexandre Pato brilhar mais uma vez. E a torcida tricolor parece que aprovou o horário da manhã. Quase 60 mil pagantes lotaram o Morumbi para ver o São Paulo atropelar o Coritiba. Logo aos 14 de jogo, Pato fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Centurion marcar 1-0 São Paulo. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Lucão deu um lindo lançamento para Alexandre Pato limpar a zaga do Coxa e ampliar 2-0. Na volta do intervalo, foi a vez de Marcos Aurélio ser lançado, tirar de Rogério Ceni e descontar para os paranaenses. Mas o dia era mesmo de Alexandre Pato. Nesse lance, ele aproveitou a bobeira da zaga adversária, que ficou pedindo falta, pegou a bola, foi avançando e bateu na saída do goleiro. Luiz Fabiano ainda chegou a marcar mais um, mas o juiz tinha encerrado o jogo antes. E ficou assim: São Paulo 3, Coritiba 1.
te surpreende essa rebeldia do jogador brasileiro, essa certa insatisfação quando é substituído, essa falta de espírito coletivo e um certo egoísmo, pensando só no próprio futebol, na própria situação? Concordo. Se entendi corretamente, você fala que falta espírito coletivo. E respeito também à hierarquia. Concordo, porque, uma vez mais, não contra mim, eu não tomo nada de las reacciones de los atletas personal. No entiendo que las pulsaciones están muy altas, la adrenalina y demás. No creo que van a salir felices, pero sí con respeto por el compañero que ingresa. Me sorprende, sim. Bom, essa pergunta foi do Celso Cardoso, nosso companheiro de equipe, para o Osório, se referindo à saída do Ganso, né, que não ficou satisfeito, chutou lá o copinho d'água dele. O que você achou, Flávio Prado? Bom, primeiro, não é a primeira atitude assim, né? O Michel Bastos, Centurion, já tinham feito manifestações de uma forma ou de outra, e o Ganso fez esse papel ridículo na manhã de ontem. Eu acho que está na hora da direção do São Paulo apertar os caras. Tem muito cara lá no São Paulo que passa a mão na cabeça do Ganso, que está enganando no São Paulo faz tempo. Ele está no São Paulo há mais de um ano, já atingiu o mesmo número de jogos no Santos e só fez porcaria. Ele não serviu para nada no São Paulo. Foi um dos maiores micos da história do São Paulo. Quando for contar a história dos micos do São Paulo, o Ganso está entre eles. Jogador de 6 meses no Santos, viveu na sombra do Neymar, como um monte deles, né? E que se acha o máximo, porque muita gente faz ele se achar o máximo. E é um mico. Se ele sair do time, deveria sair, o São Paulo vai crescer. Porque ele não marca, ele não ajuda, ele não arma, não faz nada. É um mico, é um jogador que bate bem na bola. Mas isso aí você tem no circo, tem um monte de cara. Outro dia eu fui no circo, tinha um anãozinho que tinha uma habilidade impressionante. Até lembrei do Ganso. Não adianta, tem que jogar futebol. Ele não joga. Ele não tem senso coletivo nem dentro nem fora do campo. Está na hora da diretoria de São Paulo respaldar o treinador. Está virando palhaçada isso aí. Com relação ao jogo, foi muito bom jogo. Foi muito legal o estádio lotado, aquela coisa toda. O Pato voltando a jogar um belo futebol. Tomara, seria reabilitar um cracaço para o futebol brasileiro. Esse é craque. Esse tem sono, não é o Ganso. O Ganso é enganador. O Pato é um craque, só que é sono. Se ele acordar, vai ser ótimo para o futebol brasileiro. Não tem atacante igual ele no futebol brasileiro e poucos no mundo. O que você acha que está acontecendo? O Osório está dando uma moral para ele. Ele alega que está na posição certa, mas ontem o Muricy também falou que ele já jogou nessa posição. Sei lá, não sei o que aconteceu, mas se ele acordar para o futebol, ele tem todos os fundamentos. Ele é um ótimo jogador. São Paulo ainda tem dificuldades no equilíbrio do time, é um time muito exposto, conseguiu uma bela vitória. E agora vamos ver na semana que vem, né? Vai jogar lá com o Sport lá no Recife. Flávio, aí não é fácil. Você que gosta de estudar futebol internacional, enfim, já fez vários cursos, você acha que está faltando realmente uma questão de adaptação do elenco do São Paulo e até fosse o Osório treinador de qualquer outro time aqui do Brasil, né? De entender que tem que saber sair do jogo, enfim, ser substituído, acontecer todo esse rodízio que ele tanto bate nessa tecla. Eu estou sentindo que existe uma recusa a esse jeito dele de trabalhar. Então, é aquilo que foi colocado pelo Celso e que ele concordou. Não existe um senso coletivo, é cada um por si, é individualismo. E o futebol brasileiro foi meio que gerado nessa coisa de o craque, do individual. Você repara que o Tite, um pouquinho antes, falou a mesma coisa. Eu não consigo destacar a individualidade, eu preciso ver o lado coletivo. Os grandes craques, eles eram coletivos. Pelé era coletivo. O Neymar, hoje no Barcelona, é um jogador coletivo. Os craques. E os cabeças de bagre acham que tem que jogar por eles e tal, não sei o quê. É uma cultura que tem que mudar para o bem do futebol brasileiro. A Alemanha é um time coletivo, o Brasil é um time individualista. A vida, né? Para fazer um super esporte, a gente depende de uma equipe inteira. Lógico. Mais 6 jogos completaram a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. No sábado, o Grêmio afundou ainda mais o Vasco na zona do rebaixamento depois de vencer por 2-0 na Arena em Porto Alegre. O Internacional visitou o Joinville em Santa Catarina e levou a melhor por 2-0 depois de 3 derrotas seguidas. Já o Atlético Mineiro venceu a Ponte em Minas e é líder isolado do Campeonato Brasileiro. No Moisés Lucarelli, o Atlético Mineiro abriu o placar diante da Ponte Preta com Thiago Ribeiro de cabeça. O segundo do Galo veio graças a esse chute colocado de Giovanni Augusto. E ficou nisso. Final, Atlético Mineiro 2, Ponte Preta 0.
Na Arena da Baixada, Fred lançou Gustavo Scarpa, que bateu forte na saída do goleiro Everton. 1-0 para o Fluminense sobre o Atlético Paranaense. O Furacão chegou ao gol de empate com Sid Clay de cabeça. Só que já nos acréscimos do segundo tempo, Fred recebeu o cruzamento da direita e mandou para o fundo da rede. Final, Fluminense 2, Atlético Paranaense 1. No Mineirão, Cruzeiro mediu forças com o Goiás e bateu a equipe esmeraldina pela contagem mínima. Joel de cabeça deu os 3 pontos aos comandados de Vanderlei Luxemburgo. Na ressacada, Emerson, aos 9 de bola rolando, fez 1-0 para o Avaí sobre a Chapecoense. 10 minutos depois, William aumentou a vantagem do Leão. O artilheiro Bruno Rangel bem que descontou na etapa complementar, mas já era tarde. Final, Avaí 2, Chapecoense 1. Bora lá ver a classificação então do Campeonato Brasileiro. Em primeiro, o Atlético Mineiro com 29 pontos. Em segundo, o Fluminense com 27. Em terceiro, o Corinthians com 26, seguido pelo Grêmio também com 26. São Paulo com 24, o Sport com 24. Em sétimo lugar está o Palmeiras com 22. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 19, assim como a Chapecoense com 19. Ponte Preta com 17 pontos, Flávio, em décimo lugar. Tá bom. Tá bom? Tá. Em 11º temos o Cruzeiro com 16. Com 16 pontos também Internacional e Avaí. Depois, em 14º, Figueirense com 15 pontos. Com 13 pontos, o Flamengo, assim como o Goiás e o Santos, que está ainda em 17º lugar. Curitiba com 9 pontos em 18º, Vasco com 9 pontos e o Joinville fechando aí a tabela com 8 pontos em 20º lugar. Então, o Santos é o último, mas ele está com um monte de gente junto ali. Então dá para se virar e tentar sair. Não é time para ser rebaixado, imagino eu, mas tem que tomar cuidado. E lá em cima a briga está muito legal. Imagina uma vitória do Corinthians contra o Atlético, como isso vai ficar equilibrado, né? Tá bonito. Por isso que eu falei, agora se o Atlético ganhar, aí o bicho pega. Vambora? Vambora. Essa semana volta a Libertadores da América, vamos ficar de olho. O Cacídias saiu do Real Madrid chorando lindamente, fiquei emocionada de ver como ele mal conseguiu. Ele deu um oi e já começou a chorar, né? A gente vai ver aí um trechinho da imagem dele nesse encerramento. Fica o nosso beijinho pro Cacídias. 25 anos no Real Madrid. É, legal. Beijo, gente. Tchau. E feliz Dia Internacional do Rock. Confira dicas para levantar sua autoestima no Você Bonita. Logo mais, 12:30. Assista agora, Revista da Cidade.